Já. Aqui então a gente vai ter dois sistemas separados, back-end e front-end, onde back-end vai gerar ali para a gente, né, as ações que vão acontecer dentro do servidor, no lado do servidor, envolvendo banco de dados. Então, por exemplo, ali, dentro do back-end vai ter, por exemplo, endpoint que vai te listar, por exemplo, os produtos, vai te tornar os produtos. Endpoints que você vai utilizar para criar um produto, endpoints que você vai utilizar para deletar um produto, tudo isso no back-end. Então, o front-end, ele é uma aplicação feita em algum framework, alguma biblioteca, que vai utilizar esses endpoints implementados no back para você poder ter a administração dos produtos, né? Tá, então, assim, agora a gente vai ter duas aplicações separadas agora, né, pessoal? Então, a aplicação back-end, que a gente já começou a implementar, vocês já estão fazendo lá, por exemplo, as compras e tudo mais, né, carrinho de compras lá. E agora a gente vai ter um front-end que vai fazer acesso a esses endpoints implementados no back, para a gente ter, de fato, uma aplicação, tá? E aí a gente escolheu o React, né, para a gente trabalhar aqui, né? O React.js aqui, né, que é esse cara aqui, né? É uma biblioteca para desenvolvimento front-end, né? Além do React, a gente tem outras bibliotecas, outras alternativas, como por exemplo o Vue, tem também o Angular, a gente tem várias outras soluções que fazem uma coisa bem parecida com o React, bem parecido no sentido de finalidade, né? Mas não na forma, tá, pessoal? O Angular, por exemplo, é bem diferente do React, o Vue já é um pouquinho mais parecido, mas o fato é que eu vou ter várias alternativas para criar uma aplicação front-end, né? E você vê que uma aplicação front-end não vai ter acesso, por exemplo, ao banco de dados, não vai ter acesso a nada disso que a gente implementou já no back, né? Porque agora a gente tem duas aplicações separadas, uma para o back e outra para o front, tá? Então tá aqui, né? O site aqui do React. E aí, pessoal, se a gente for aqui, por exemplo, no NPM Trends, a gente vai poder ver, já tem aqui a primeira opção aqui, olha só. Buscas populares, popular searches aqui, ó. Ele mostra como é que faz uma comparação de downloads, né, do Angular, do React e do Vue, que são as três principais ali, bibliotecas ali para front-end, né? Olha só, vamos ver aqui, olha só, em termos de uso, né, qual que está sendo mais utilizado? Pô, o Vue deu uma bugada aqui no Vue aqui, né? Mas olha só, pessoal, se a gente pegar aqui, por exemplo, ali o React, que é o laranja, comparar ele ali com o Angular, e com o Vue, que aliás, o Angular está menos usado do que o Vue, Nem sabia dessa aqui. Mas tá vendo, pessoal, como o React é muito mais popular, ele é muito mais popular do que as outras alternativas que a gente tem por front, tá? Ele é popular porque, de fato, ele tem várias vantagens, ele é muito mais simples, é muito mais fácil de você entender do que o Angular. O Angular eu acho meio complicado, meio, né, muito verboso, muito cheio de coisas ali. O React, ele é mais simples na proposta dele, tanto que ele não é exatamente framework, ele é apenas uma biblioteca, né, para você criar ali, né, sistemas web, no caso lá do front, certo? Tá? Então, assim, essa popularidade para a gente é sempre importante, porque a gente quer aprender aquilo que está sendo utilizado no mercado, né? É isso, né? Essa é a ideia da popularidade. A gente não quer aprender coisas aqui que não vão ser vistas lá fora. A gente quer trabalhar com coisas aqui que vão ser vistas depois, por vocês lá no mercado, né? E por isso a gente escolheu aqui, né, trabalhar com React, certo? Se a gente for aqui no site do React, e aí vim aqui, né, para a gente criar um novo projeto, né, no React. Antes, essa página aqui, ela indicava para a gente utilizar uma aplicação chamada Create React App. Ele dava essa indicação, ele dava uma aplicação para você, né, instalar ela e você criar uma aplicação a partir dela, né? Atualmente, ele mudou, nessa diretriz, assim, ele mudou a indicação que ele faz aqui para você criar um novo projeto em React. Atualmente, ele pede para você criar um novo projeto utilizando algum framework, né? Algum framework como, por exemplo, o Next.js, né? E também tem outras alternativas aqui, o Remix é uma alternativa, o Get também é outra alternativa, mas o Next, ele é o framework React mais popular, tá? Esse cara aqui, tá? E é ele que a gente vai utilizar aqui, seguindo as recomendações do próprio React. A gente vai instalar esse framework aqui, né, e a gente vai aprender React, né, através dele, certo? Então, né, para a gente criar uma aplicação, eu vou dar esse comandinho aqui, olha só.
npx create next app, né, ali na nossa aplicação, para a gente já ter ali um esqueleto de aplicação. Vou mostrar para vocês um pouquinho desse esqueleto hoje aqui. Mas vamos lá instalar esse cara aqui. E eu vou fazer o seguinte, pessoal, por enquanto a gente tem aqui um front-end, né, já instalado. E eu vou fazer o seguinte, olha só, estava pensando aqui fazer isso, olha só. Eu vou criar aqui, já tinha até dado front-end aqui antes, né? Mas vou criar aqui um front-end new, para a gente criar esse cara, um front-end new, para a gente criar esse cara do zero. E aí depois eu vou substituir, certo? Eu vou apagar esse front-end e vou manter esse cara aqui, tá? Eu não apago ele direto, porque dentro dele tem o Dockfile, tem lá o start.sh que a gente vai utilizar. Então eu vou criar aqui uma nova aplicação next, através desse comando aqui. Ele vai criar para a gente ali, vai fazer uma série de perguntas, vai pedir aqui para instalar aqui essa versão do Next, vou instalar. E ele vai fazer uma série de perguntas para a gente aqui. Por exemplo, você quer utilizar o TypeScript? Sim. O ESLint, que a gente já viu, né, nas aulas de back-end, a gente já falei um pouquinho deles para vocês, vou utilizar aqui também. Tailwind a gente não vai utilizar, aqui eu vou utilizar o Material, que é outro framework CSS, vou falar um pouquinho dele para vocês, né, um pouquinho dele. Então não vou utilizar esse cara aqui. Vou utilizar o diretório SRC, daqui a pouco vocês vão entender o que é isso aqui. E aqui, pessoal, olha só, uma coisa, um passo muito importante aqui, olha, a gente não vai utilizar o App Router, apesar dele estar recomendando, né? A versão 14, né, que é essa que a gente está instalando aqui, ela usa o App Router por padrão, que é uma abordagem diferente lá de organização de diretórios, uma proposta nova, mas eu vi assim, né, foi esse o motivo de eu não ter dado aula na quinta-feira, né. Essa aqui era a recomendação de você utilizar uma nova aplicação, mas esse cara aqui ele não é legal para você aprender React através dele. Né, assim, ele mistura muito back-end com front, o Next, na verdade, atualmente, ele é para desenvolvimento full stack, vou falar um pouquinho disso aí para vocês, mas o fato é, esse cara aqui, ele não é bom para você aprender React com ele, tá? Então, assim, eu optei por trabalhar da forma como vem trabalhando, aliás, sem o App Router, e aí depois vocês vão entender melhor o porquê dessa escolha aqui. Mas aqui nesse espaço aqui, pessoal, então usem não, tá? Não vão utilizar o App Router, porque em não utilizando, né, o nosso diretório vai estar organizado de uma forma totalmente diferente da nossa aplicação, tá? Então, não vou utilizar aqui ele. E as recomendações, vou utilizar aqui, né? Esse import eles aqui também. Eu vou dar yes aqui. Vocês vão entender depois também o tipo desse cara aqui. E aqui também eu vou dar essa opção aqui, né? De configurar. Aqui ele até pulou, né? De configurar, né? O alias com esse caractere aqui. Eu vou mostrar também depois o que é isso aqui, tá, pessoal? Vai ficar gravado aí. Mas essas aqui são as opções que eu tive aqui agora na instalação, né? Eu vou usar o TypeScript, o ESLint, não vou usar o Tailwind, vou utilizar o diretório SRC, não vou utilizar App Router, não vou utilizar, botei não aqui, e vou utilizar esse eles aqui, e aí esse aqui vai ser o nosso caractere de eles, vou mostrar isso aqui daqui a pouco para vocês. Então essas aí são as opções que a gente fez agora aqui, né, para a instalação da nossa aplicação, tá? Então deixei só terminar aqui de instalar tudo. A gente vai ter um primeiro esqueleto aí, né, da nossa aplicação, né? Tá, pessoal? Então o comando que eu dei, olha só, para instalar, é esse cara aqui, olha, npx create next app, certo? Esse comandinho aqui, que eu só informei qual é o diretório onde eu quero instalar. No caso, ele vai criar um diretório novo chamado front-end new. E aí, depois desse comando, ele pediu uma série de informações nossas e eu passei essas informações que estão aqui agora, tá? Beleza? Tá aí, pessoal, já acabou aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, olha só, vou entrar aqui no front-end. E aqui no front-end, olha só, a gente tem uns arquivos aqui que a gente está utilizando lá no nosso Docker Compose, né? Que é, por exemplo, esse cara aqui, olha, o Dockerfile. Eu vou copiar esse Dockerfile aqui, então, ó, para front-end new, certo? Copiar para cá, o Dockerfile. Vou fazer a mesma coisa aqui com o start.sh. É só isso, né? Só esses dois só. Só esses dois, então. Então tá aí, ó. Copiei esses dois caras para lá.
Esses caras a gente criou lá na primeira aula lá quando a gente falou de Docker, né? E aí agora foi o seguinte, ó, eu vou apagar. Opa. Eu vou apagar esse cara aqui, o front-end, ó. Vou apagar ele. Com sudo mesmo. E agora eu vou mover esse cara aqui para front-end. Beleza? Eu fiz separado para poder copiar o Dockerfile, né, para esse diretório aqui, tá? Então agora dá cdec front-end. Tá aí nosso Dockerfile. O start SH tá ali. Agora a gente pode dar aqui o Docker Compose App para a gente startar a nossa aplicação. Vamos ver se o front-end starta aqui de boa, da forma como a gente fez aqui, né? Ah, pessoal, uma coisa importante, olha só, tá vendo como o nosso front tá rodando na porta 3000 aqui? Na porta 3000? E a gente tinha configurado um diretório separado para ele, aliás, uma porta separada para ele, né? Tá aqui nesse ponto env aqui, olha só. No ponto env está dizendo que a porta do front-end, né, é a 4466, a gente precisa manter essa porta porque é ela que está sendo utilizada no Docker Compose lá, né? Então eu vou fazer o seguinte, olha só, eu vou entrar aqui no front-end, né? Vou abrir aqui o Visual Studio. E aqui no nosso package.json, na diretriz dev, olha só, na diretriz dev, eu vou colocar isso aqui, olha só, --port 4466. A gente fez isso também lá na nossa primeira aula de Docker, tá? Eu estou repetindo uma coisa que a gente fez lá atrás, tá? Eu quero que, no caso, o Next seja startado nessa porta aí, na 4466, e aí para isso basta dar esse comandinho aí, certo? Então vou salvar aqui. Aliás, vamos ver também como é que está nosso start aqui, pessoal. Deixa eu ver como é que está nosso start aqui. Porque o start ele tem que estar batendo com isso aqui, olha só. Para iniciar a aplicação em desenvolvimento, eu vou dar npm run dev, né? E para a produção, eu vou dar npm run build, depois npm start, né? Então vamos ver se essa start aqui está tudo certo aqui. Tá tudo certo. Tá aqui. Então, npm run dev tá certo aqui. Então, eu vou agora aqui, olha só, reiniciar o meu container. Os meus containers aqui. Então, vou dar um Ctrl C aqui. Vamos fazer agora o front-end startar na porta 4466, certo? Tá demorando aqui a operação container. Cancelado? Cancelei nada. Agora sim, olha só. Rodando a porta 4466, tá vendo? Tá? Então vamos lá, pessoal, olha só. Eu vou aqui abrir o nosso browser pra gente ver esse cara rodando já. Então aqui, localhost 4466. Eis aqui a nossa aplicação React, já rodando aqui. Tá? Com o Next instalado, né? A gente vai utilizar ele aqui. E aí vamos ver agora como é que a gente vai trabalhar com esse cara, né? Deixa eu abrir aqui, né, o nosso Visual Studio aqui, para a gente dar uma olhada nesses códigos, como é que eles estão organizados aqui, né? Então, pessoal, eu lá na instalação, eu pedi para ele criar um diretório SRC para a gente, né? Assim, ele não faz isso aqui muitas vezes. Você tem que optar por ele criar esse diretório SRC para a gente, porque ele colocou todas as pastas mais importantes dentro dele. A gente fez uma coisa parecida para o back-end também, estão lembrados? Então, dentro no back-end vai ter um diretório SRC também, onde vai ter todas as pastas mais importantes ali, né? E aí, assim, por enquanto, dentro da SRC, eu tenho duas pastas aqui. Eu tenho pasta Pages
e tenho a pasta Styles, tá? Por enquanto tem só essas duas pastas aqui. Eu vou abrir aqui, pessoal, assim, por enquanto, esse index.ts aqui, que é a página principal da nossa aplicação. Ixi, não está reconhecendo, não. Tá, agora foi. Não. Quem está reconhecendo? Pessoal, eu não sei porque estava aqui diferente aqui, mas assim, geralmente a gente coloca Node mesmo aqui, para indicar que no caso a gente quer usar os imports, tá? Mas, então se deu esse mesmo problema para vocês, você bota em Node Next aqui, tá bom? Mas vamos lá. Essa aqui é o arquivo que gera a página principal da aplicação, tá? Que gera, no caso, essa página aqui, pessoal. Essa página aqui. Eu vou apagar tudo isso aqui, boa parte disso aqui, para mostrar para vocês do zero, né, como é que a gente vai codificar as coisas aqui, tá bom? Então assim, olha só, eu vou apagar, né, tudo mesmo aqui. E vou apenas colocar aqui pra gente apenas um hello world aqui. Então tá aqui a nossa aplicação, olha só. Tá, então isso aqui já é um código, no caso, pessoal, um código React. Então deixa eu apagar as coisas que a gente não está utilizando aqui, tá? Só isso aqui mesmo. Isso aqui já é um código React, pessoal, olha só. Né, basicamente isso aqui é o que a gente chama de componente, né? É um componente onde ele está retornando um código, digamos, um código HTML aqui. Né, por exemplo, aqui a gente pode colocar um div aqui, olha só, um div. Né? E aí, o que esse componente está retornando, esse componente da nossa aplicação, que é o home aqui, é a página principal da nossa aplicação, está basicamente retornando um HTML, entre aspas, não exatamente HTML, eu vou falar sobre isso aí depois, que tem apenas, né, um div, um hello world aqui, certo? O grande lance aqui do React é que ele permite a gente meio que simular aqui a mistura de código HTML com JavaScript. Tá vendo como eu estou dando um return, clicando no div aqui, e ele reconhece isso de boa, não está dando nenhum erro, apesar de ter colocado uma tag aqui. Se a gente for agora lá aqui no nosso browser, e ver aqui o código fonte dessa página aqui, tá vendo quando colocou o conteúdo aqui, olha, do nosso index, ó, div hello world, né? Então assim, o nosso index está exatamente aqui nessa posição da página, certo? Então essa é a ideia principal aqui do React, tá, pessoal? É você permitir você criar componentes, né? Usando HTML, entre aspas, porque nada de nome disso aqui não é HTML, o nome disso aqui é JSX, tá? Um JS estendido, no caso, né? E aí você misturando, você vai poder criar componentes ali, né, que vão poder rodar dentro de um browser, tá? Então essa é a grande ideia ali, você poder misturar as duas coisas, tá? Então vamos entender aqui um pouquinho das possibilidades que a gente tem. Uma coisa importante, pessoal, vou começar logo a falar, é a questão de roteamento aqui do Next, né? Assim, como é que funciona o roteamento Next, já que isso é uma parte que é bem simples, a gente vai utilizar bastante isso hoje
na próxima aula. Estão vendo assim que eu tenho um diretório pages aqui, eu tenho diretório pages, e dentro do diretório pages eu tenho esse arquivo aqui, index.tsx, né? Então, assim, o pages, ele representa o diretório root da nossa aplicação, certo? Então, quando o usuário, ele acessa aqui o diretório certinho da nossa aplicação, né, o diretório raiz da aplicação, ele vai mostrar o conteúdo de index.tsx, certo? E vai mostrar o conteúdo desse arquivo aqui, desse componente aqui que a gente chama, isso aqui que a gente chama de componente, vou entrar em mais detalhes sobre o que é um componente depois para vocês, mas assim, primeiro falando de roteamento, quando o usuário acessa a página principal da aplicação, ele vai lá em pages e procura o index.tsx e esse cara aqui vai ser o arquivo principal da aplicação. Se você aqui dentro de pages, olha só, dentro de pages você criar um arquivo chamado teste.tsx, e tsx é a extensão que a gente utiliza para arquivos que possuem o JSX, tá? Então, isso aqui é o código JSX, tá vendo? Né? Conforme eu falei, arquivos que possuem esse cara, né, esse tipo de código de JSX, a gente vai colocar a extensão TSX. Geralmente o nome é JSX, a extensão é JSX, mas como a gente vai trabalhar com TypeScript, então fica, né, ao invés de ser TS, fica TSX, tá bom? Então, olha só, criei aqui um outro arquivo, teste.tsx. Aqui eu vou criar um componente aqui rapidinho pra gente, olha só, esse aqui é um componente React, né? Aqui eu tenho uma extensão no Visual Studio, que ele deixa, eu boto aqui uma sigla aqui, ele já cria um boilerplate para mim, tá? Depois vou tentar lembrar qual é o nome aqui dessa extensão, mas ele já cria aqui certos atalhos para mim. Isso aqui é um componente, então, React. O nome desse componente aqui, ele é teste, né? Ele é teste. Ele está retornando apenas um div também. E vou botar teste aqui, olha só. Esse cara vai retornar apenas um div com teste, né? Esse componente aqui, certo? Você está vendo como ele está? O nome desse cara aqui, desse arquivo aqui é teste.tsx e está dentro de pages. Isso quer dizer o seguinte, se eu acessar aqui agora a minha aplicação, botar /teste, é exatamente esse cara que ele vai carregar. Está vendo como funciona o roteamento aqui? O roteamento é pelo nome do arquivo, né? Então, teste.tsx dentro de pages quer dizer que na raiz da aplicação, se eu digitar /teste, ele vai carregar esse conteúdo para mim. Esse conteúdo, esse div aí, tá bom? Se eu agora, olha só, eu criar aqui, olha, dentro de pages, um diretório agora, um diretório ali dentro, tá? E agora eu vou botar aqui, sei lá, vou botar hello aqui, ó. Hello aqui, né? E aqui dentro desse diretório, vê que é um diretório dentro de pages, dentro desse diretório eu vou criar agora, por exemplo, um outro arquivo aqui, botar, por exemplo, index.tsx dentro de hello ali, certo? Dentro de hello. Vou criar aqui agora um novo componente para mim, né? Um novo componente para mim. Vou botar aqui index hello. Opa, aqui. Index hello desse jeito aqui, certo? E é como eu estou no diretório hello e dentro dele é index.tsx, notem que esse index.tsx ele passa a ser o arquivo padrão desse diretório, da mesma forma como esse index aqui, é o arquivo padrão do diretório pages, certo? Então quer dizer que se o usuário acessar aqui no browser /hello, ele vai carregar exatamente aquele arquivo lá, tá? Então você vê que tanto faz, olha só, eu criar um hello.tsx ou criar um diretório hello com um arquivo index.tsx dentro, tanto faz, vai dar o mesmo resultado. A diferença é que dentro do hello eu posso adicionar outras coisas, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, um novo arquivo dentro do hello aqui, por exemplo, o load aqui, .tsx, né? E agora eu vou criar aqui um novo componente, ó, um novo componente, chamado load aqui. Vou salvar esse cara, e agora, se aqui no meu browser eu colocar hello/load, ele vai carregar o conteúdo daquele arquivo para mim. Estão entendendo assim como é que é a dinâmica aqui do roteamento? E é bem simples, né, pessoal? Esse roteamento é bem elegante aqui do Next, tá? Isso não é uma coisa do React, uma coisa do Next. Com o React a gente usaria um cara chamado React Router DOM, que eu já usei muito, mas é muito mais verboso, muito mais complicado. Você
trabalhar com ele. Essa forma aqui, né, do Next é muito mais simples de se trabalhar, né? O Next, pessoal, assim, ele é um framework baseado em convenções, né? Você vê assim, ele tem essa convenção do nome dos arquivos e diretórios, né? E na medida que você segue essa convenção, você vai ter uma estrutura de diretórios e arquivos, né, de páginas da tua aplicação, né? Então, vamos ver que é uma convenção do framework, e se você seguir a convenção, você vai ter essa facilidade aqui de criar rotas e páginas de uma maneira bem simples dentro aqui da tua aplicação, tá? Beleza, pessoal? Então, olha só, eu criei aqui um roteirozinho, né, para eu não lembrar, para eu não esquecer aqui das coisas que eu tenho que falar. Então, aqui, eu já falei um pouquinho da popularidade do React, do Next para vocês. Aliás, do Next não, né? Vamos falar um pouquinho aqui da popularidade do Next aqui, pessoal. Vamos ver aqui também, aqui no nosso, no NPM Trends. E olha só, vamos ver aqui o Next aqui, olha. Next.js aqui. Você vê assim, olha só, 4 milhões de downloads semanais, certo? Deixa eu aumentar aqui, botar 5 anos. Você vê que a popularidade dele tem crescido ao longo dos anos, né? Tem crescido bastante. Se você comparar com outros frameworks, React, olha só, o Gatsby, não sei exatamente como pronunciar esse cara aqui, ele é um framework React, vê que assim, ele, né, a popularidade dele é bem pequena. O Remix, que é outro, que é também recomendado ali pelo próprio React, a popularidade dele é pequena também comparado com aqui o Next. E olha só que interessante, se eu colocar aqui o Angular, botar o Angular aqui, que no caso é um framework que não é, no caso, React, certo? Na verdade, é um outro framework que é uma alternativa ao React. Você vê que o Angular aqui, ó. Você vê que o Angular, pessoal, olha só, o Angular, quando você compara ele com o Next, olha só, Angular com o Next, vê que são duas comparações, são uma comparação injusta, porque normalmente você compara o Angular com o React, né? Que é alternativa ao React. Mas você compara aqui com o framework React Next, você vê que o framework já passou o Angular faz tempo, já, olha só, já passou aqui, né? E se você colocar agora React, você vai ver que fica mais, a diferença fica ainda bem maior, olha só. Esse aqui é o React, vê que ele é muito mais popular que o Angular. Então, alguns anos atrás, você sempre escolhia, né? Os dois tinham popularidades mais ou menos parecidas, apesar do que o React ele, né, sempre teve um pouquinho à frente, mas ao longo dos anos o React tem ganhado popularidade bem maior aí do que o Angular, tá? O Angular ele é um projeto aqui do Google, né? Enquanto que o Next, aliás, o React é uma proposta, é um projeto do Facebook, né? Tá? O React é do Facebook, né? Assim, é uma proposta inicial do Facebook ali, tá? Claro que hoje tem outras empresas trabalhando também, mas até hoje é o Facebook é o principal nome por trás ali do React, tá? Deixa eu ver o que mais eu tenho que falar aqui. Então, falei aqui da instalação do Next, beleza? Da estrutura de diretórios é essa que eu falei, né? Você vai criando diretórios, arquivos dentro de pages, e aí você vai então definindo ali qual vai ser, né, o roteamento da tua aplicação, qual vai ser as páginas disponíveis ali na tua aplicação, né? E aí eu vou falar um pouquinho de componentes, pessoal, essa coisa aqui, né? Por exemplo, olha só, esse cara aqui. A gente está acessando já exatamente, né, essa página aqui agora, no Hello World aqui, nessa rota Hello World aqui, certo? Olha só. Vê que isso aqui é uma função, né? Você tem duas formas de criar componentes React aqui, né? Você pode fazer via classes e você pode utilizar via funções. Só que classes é uma proposta antiga, é a forma antiga de se fazer. Atualmente, hoje ninguém mais trabalha com classes, seria um absurdo falar de classe aqui. Hoje em dia, todo mundo trabalha com funções, é a forma padrão de se trabalhar com React atualmente, né? Você cria funções e essas funções vão ser os componentes ali, né, da tua aplicação, né? Mas isso aqui é uma função JavaScript normal, pessoal. Posso criar aqui, por exemplo, um const aqui, olha só. Const valor, né, igual a 10, né? Const valor, vou botar aqui valor 1, valor 2 é igual a 20 aqui. Isso aqui, const, né? Posso criar, né, qualquer coisa JavaScript, porque de fato ele é código JavaScript, né?
Apesar de eu ter um HTML aqui, isso aqui é código JavaScript no caso, tá? E eu posso, inclusive... Aliás, olha só, vamos fazer uma coisa aqui primeiro, olha só. Aqui, né, nesse código JSX, nesse JSX aqui, ele está retornando div load para a gente, certo? Um div com uma palavra load aqui dentro. Mas aqui dentro eu também posso colocar código JavaScript aqui dentro. Como é que eu faço? Coloco aqui entre chaves, olha só. Coloco entre chaves aqui, eu posso botar, por exemplo, valor 1 aqui, ó. Na hora que eu faço isso, eu estou criando ali um div com esse valor 1 inserido dentro dele aqui. E aqui eu posso colocar qualquer código de JavaScript, inclusive, por exemplo, valor 1 vezes valor 2, ó. Vezes valor 2. Tá vendo? E se eu salvar aqui, a nossa aplicação agora vai estar assim, olha, 200 ali, que é 10 vezes 20, certo? Então eu posso fazer isso aqui, tá? Misturar aqui, né, código HTML com código JavaScript. E quando eu falo HTML, pessoal, é só para vocês entenderem bem a ideia, mas o fato isso aqui na verdade é código JavaScript de verdade, tá? Isso aqui existe um tradutor por trás, Babel, por exemplo, que está pegando esse cara aqui e convertendo para código JavaScript que pode ser interpretado pelo browser, tá? Então isso aqui, por mais que não seja um código JavaScript válido, mas vai ter um tradutor, né? Antes era o Babel, não sei se eles até hoje usam o Babel aqui para fazer a tradução para o padrão aqui no React, né? Mas eu vou pegar um tradutor, um compilador, digamos assim, que vai pegar um código JSX e vai converter para código JavaScript válido, tá? Essa é a ideia, tá? E aí, como você tem, né, você pode meio que simular a essência do código HTML aqui, fica muito mais fácil você programar componentes, né? Já que você tem aqui, dentro de uma função, acesso a código JavaScript, também só essa HTML, entre aspas, né, através desses recursos, dessas tags aqui, tá? Dessas marcações aí, tá? Beleza, pessoal? Então, usando aqui essas chaves, você vai poder colocar código JavaScript aqui dentro, tá? Essa é a ideia aqui, tá? O que mais aqui? Já falei das rotas ali, né, do Next, né, que já falei, né, tudo dentro de Paze ali, né, você vai criando os diretórios e arquivos ali dentro, certo? Diretórios e arquivos lá dentro. Já falei do JSX também, que é esse código aqui, que simula, né, assim, parece um pouquinho ali, né, com HTML, mas no fundo no HTML e JSX é uma coisa que é diferente, tá? As próximas aulas a gente vai falar em mais detalhes, tá, como é que esse negócio funciona, a gente vai falar do algoritmo chamado algoritmo de reconciliação, que é adotado por trás dos panos, né, assim, como é que essa coisa aqui funciona, né, isso aqui não é exatamente pegar isso aqui e jogar na Arvidon lá do usuário, é diferente, tem umas coisas por trás que a gente precisa entender, mas por enquanto na aula de hoje vamos manter uma coisa mais simples mesmo, né, por isso eu estou falando até às vezes que isso aqui é HTML, apesar de que de fato não é, tá? Beleza? Então esse aí é o JSX, que eu acho que é JavaScript estendido, eu não sei exatamente que X é isso aí, tá? Já falei também de como você adiciona código JavaScript no JSX, né, que é através desse cara aqui, né, dessa solução aqui, certo? Usando aqui, né, essas chaves, né? E eu posso, inclusive, olha só, por exemplo, botar aqui, olha, const valor 3 é igual, por exemplo, eu posso criar aqui, por exemplo, um div, olha só, fazer uma coisa assim, tá vendo? Né? Então, assim, essa variável aqui, valor 3, ela passa a ter um valor JSX, tá vendo? Que eu posso até retornar aqui. Por exemplo, eu posso botar aqui, ó, return, né, valor 3, por exemplo, ó, tá? Mas o fato é, eu posso atribuir a uma variável um código JSX, porque isso aqui é de fato um JavaScript válido, tá? Então eu posso fazer, né, esse tipo de coisa aí, tá? Claro que assim, ele não vai renderizar nada aqui, ele vai renderizar apenas valor 3, olha só, valor 3 como está ali, porque esse cara aqui não é de fato um dado, ele é uma string. Para eu pegar um dado aqui, eu vou ter que colocar aqui, né, entre chaves desse jeito e botar aqui uma variável válida, por exemplo, né, aqui com o valor 2, né, que é esse valor 20 aqui, ele vai imprimir 20 aqui pra gente. Tá bom? Tá. Olha só, pessoal, pode falar. No caso, hoje ele não está mais utilizando aquele use client lá em
Não, a gente não vai usar isso não, tá? Assim, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês, né? Assim, no caso, o Next, ele é um framework full stack, né? A gente vai trabalhar aqui com ele sendo apenas como assim, esse lado front-end dele, porque a gente vai fazer uma aplicação só front-end, porque a gente já desenvolveu uma aplicação back-end antes, né, usando o Express, mas ele é uma aplicação full stack, né? Vocês estão vendo esse diretório API aqui? Olha só, esse diretório API aqui. Se você for dentro dele, ó, tem esse hello.ts aqui, isso que foi criado, né, pelo próprio, né, boilerplate lá do Next, né? Mas ele tem esse cara aqui, tá vendo isso aqui, pessoal? Isso aqui vocês vão achar bem familiar, olha só. hash.status200.json alguma coisa, estão vendo? Eu posso desenvolver APIs aqui dentro desse diretório aqui, tá? Dentro do diretório APIs, eu posso criar aqui rotas usando o esquema de roteamento parecido com esses que eu mostrei aqui para vocês no front-end, tá? Onde você vai definir desses endpoints utilizando diretórios e tudo mais. Mas eu posso, olha só, criar respostas, né, que vão ser enviadas para o front, no caso. Então, eu posso aqui, usando só o Next, né, criar uma aplicação full stack para a gente, onde tem back-end e front. Se você for acessar aqui agora, olha só, diretório API hello, né, diretório API hello. Se você for aqui no browser, ó, barra API, barra hello, olha o que ele vai retornar para a gente, olha só. Tá vendo como é o JSON? É o JSON definido aqui, olha só, isso aqui é o JSON resposta pra gente. Tá? Então, o Next ele tem as duas coisas, mas aqui, pessoal, a gente vai focar só no front-end, porque nosso back-end a gente resolveu já com o Express, tá? Mas sabe que a proposta do Next, ele né, as duas coisas? Só que assim, aqui a proposta dessa aula é mais ensinar React, tá? Eu não vou falar muito do Next, não. Tá? Eu não vou me aprofundar muito no Next, eu quero falar mais do React mesmo porque eu estou utilizando o Pages Router, que é assim, uma solução que está sendo substituída por uma outra solução do próprio Next, que é o App Router, né, que eu mostrei para vocês lá, né, no site, né, do Next, tá? Então, assim, não vou falar muito do Next, não. Tá? Eu vou colocar mais, assim, o foco da aula vai ser mais sobre o React, tá? Mas saibam, né, que esse cara aqui, ele é um framework full stack. Aqui você pode fazer acesso ao banco de dados, pode usar o Prisma também, pode fazer várias coisas aqui. Eu não tenho experiência com desenvolvimento full stack aqui, tá, pessoal, com Next, só experiência com front-end mesmo, tá? Geralmente uns back-end eu faço com outro, né, não é o Next, mas é o Mesh, né, Next com S, né, meus back-ends eu faço com, né, esse cara aqui, olha só, que é um framework para back-end, né, esse cara aqui, tá? Ele é muito bom também, tá? Eu só não ensino ele aqui porque, assim, ele é um framework para quem já conhece Express, né? É bom você conhecer o Express antes de conhecer esse cara aqui, certo? O Express é muito fundamental, muito fundamentos. Então, é importante você aprender o Express antes de trabalhar com ele. E aí, eu não gosto de entrar diretamente nele porque as pessoas geralmente não têm nem fundamento lá do Express, né? Mas, assim, ele é um framework excelente, tá? Vários atalhos ali. Também é um framework por convenções, tem várias convenções aqui. É uma coisa mais opinativa, bem mais opinativa, tá? O Express vê que não é nada opinativo, mas, cara, é bem mais opinativo. Mas é uma mão na roda, porque, assim, ele é menos código que você precisa programar ali, né? E ele se integra muito bem com o TypeScript também. Então, você vê, né? Você tem o Nest com S, né? Para o back-end, que é o que eu uso, tem o Next para o front-end, que é o que eu uso também, né? Mas aí tem esses dois Nest aí, né, que são dois frameworks separados, mas são bem interessantes, um para o back-end e outro para o front, tá? Quer dizer, Next, no caso, hoje em dia, ele é full stack, né? Eu só uso dele a parte front-end mesmo, tá? Então, vamos lá, pessoal. Então, né, tá aqui, é full stack. E aí, olha só o que a gente vai fazer, pessoal. Vamos aqui, já que a gente vai implementar uma loja virtual, né, integrada lá com back-end, eu vou começar aqui na direção dessa loja virtual, certo? Porque eu já estou vendo que eu estou passando muito rápido aqui. Daqui a pouco a aula vai ter terminado e vai sobrar um bom tempo. Aqui eu vou mais ou menos ir na direção dessa loja virtual, né, para a gente começar ali, né, a ver, né, como é que funciona bem o nosso React, tá? Eu não vou utilizar a API agora, porque eu não falei de um recurso que é muito importante aqui do React, que são os hooks.
mas o que a gente pode fazer aqui por enquanto é criar dado mocado, né? Então, olha só o que eu vou fazer, olha só, dentro dessa IC, eu vou criar aqui uma pasta chamada FakeDB, onde eu vou ter FakeDB, né? Porque aí a gente vai entender exatamente quais são os componentes, como eles funcionam, vários elementos do React a gente vai aprender agora com esse cara aqui, tá? FakeDB, tá? Então a gente vai criar uma loja virtual na nossa aplicação, então eu vou criar aqui primeiro um cara chamado produtos.ts, assim, para um arquivo que eu vou utilizar para, assim, simular a existência do banco de dados, tá? Já que a gente não vai fazer integração com o banco de dados hoje aí, porque a gente precisa trabalhar, aprender outras coisas antes da gente integrar com o back-end, né? Então esse cara aqui, olha só. Aqui eu vou colocar, então, dados de produtos, mas antes disso também, pessoal, eu vou criar aqui dentro do SIC, olha só, dentro do SIC ainda, criar um diretório chamado types, né, para a gente definir os tipos de JavaScript que vão ser utilizados na nossa aplicação, tá? Então, types, aqui tem dois diretórios novos aqui, olha só. Vê que eles não ficam dentro de page, não podem ficar dentro de page, tem que ficar fora, porque page é só página de rota, né? Então, eu criei aqui o FakeDB e o types, tá? Dentro de types, eu vou criar aqui também, olha só, produto.ts. Aliás, pessoal, eu vou botar esse cara aqui no singular também. Produto.ts aqui no fake e produto.ts aqui no types, tá? E aqui eu vou criar as interfaces relacionadas com o produto. Aqui, por exemplo, eu vou criar aqui, olha, export, interface, produto, certo? Produto tem um nome, né? String, preço, que é um number, e tem ali o estoque, né? Stock number. Fora isso, pessoal, eu vou colocar também um ID aqui, né? Geralmente nosso ID ali, que está vindo do banco de dados vai ter ID também. Eu vou colocar um ID aqui. E a priori eu vou colocar um ID numérico aqui, tá? Number aqui. Certo? Então está aqui nosso produto, tá? Depois a gente vai mudar isso aqui, porque nosso ID que está vindo do back-end ele é string, então, mas por enquanto eu vou deixar desse jeito aqui, tá? Então isso aqui vai ser, né, a interface de produtos. E agora aqui dentro de FakeDB, eu vou criar aqui alguns produtos aqui para a gente começar a trabalhar, né, neles aqui, certo? Então, olha só, vou criar aqui, olha, export. Aliás, vou nem colocar export, eu vou botar só, const produtos. Esse cara aqui vai ser igual a um array de produtos. E olha só que interessante, pessoal, olha só como é que ele fez aqui, olha só o import dele, olha só. Vocês estão lembrados que na hora que eu fiz a instalação do Next da aplicação, ele perguntou se eu queria utilizar esse cara como eles aqui, olha. Estão lembrados? Então, olha só, quando eu faço assim, @types, né, eu estou acessando um diretório dentro dessa IC types. É um atalho, é um alias ali, tá? Como é que a gente faz isso, pessoal? A gente pode fazer isso no back também, né? Se a gente for lá no tsconfig, olha só. Tá vendo esse cara aqui, ó, paths aqui, ó? Paths. Ele tá basicamente dizendo o seguinte, olha só, sempre que você colocar @alguma coisa, busque essa alguma coisa dentro do diretório CRC. Isso aqui vai facilitar nossos imports lá, tá bom? Então tá aqui a linha, né, que você utiliza para você colocar um alias ali que vai te dar acesso aos diretórios, igual está sendo feito aqui, olha só. Aliás, aqui, né? Está sendo feito aqui, tá? Então, se eu quiser, por exemplo, importar depois esses produtos aqui, eu vou colocar @ né, FakeDB, né, /produto, por aí vai, tá? Então eu vou criar produtos aqui, olha, vai ser um array, né? Vamos botar aqui, criar nosso array aqui. Então, vamos botar aqui um produto primeiro aqui. Botar aqui um ID 1, nome. Pessoal, vou botar nomes bem fuleiros aqui, tá? Botar computador. Preço. Digamos seja 5.000. Estoque. Seja 10. E aqui, botar um ID aqui 2 aqui, botar
Celular, preço, digamos seja 4.000 preço. Estoque, digamos seja, tenha 15 celulares. Aí de 3. Agora eu vou botar um tablet aqui. Tablet, digamos que o preço ali seja 6.000 e eu tenho ali 18 de estoque, certo? O tablet. Vou botar mais um aqui, botar um calculador agora. Calculadora, ID 4, preço R$60, digamos que eu tenha agora 45 de estoque, certo? Então tá aí, né, alguns produtos aqui que a gente pode utilizar, certo? E aí, olha só, pessoal, o que eu vou fazer, ó. Eu vou criar aqui uma função const get one produto, que vai ser igual, essa função aqui é dado um ID, que é um valor numérico, number, né? Ela vai retornar um produto, vê que não é promise, né, pessoal? Por que não é promise? Porque não tem nada síncrono aqui, certo? É um array, né, que vai ficar em memória, certo? Não tem nada de promise aqui, né? Então, vou botar um produto aqui, né? E esse cara aqui vai retornar pra gente o produtos ID. Não, pessoal, produtos ID não, né? O ID ele tá aqui, né? A gente tem um atributo ID, né? A gente vai fazer o seguinte, ó. Produtos.find, né? Vou usar o find aqui para percorrer o array e encontrar o produto que a gente quer. Vou botar aqui prod, vai retornar prod.id é igual ID. Esse find aqui ele pode encontrar ou não um produto, certo? Ele pode encontrar ou não um produto. Então essa função aqui, ela pode retornar produto ou pode retornar undefined. Certo? Se tiver algum produto com ID informado, ela vai retornar produto, senão vai retornar undefined, tá? E eu vou exportar esse cara, olha só, export nesse cara aqui. Pessoal, deixa eu só botar aqui o meu Ligatures aqui, eu gosto de trabalhar com ele. Aí vai ficar bonitinho assim, ó, setinha. Eu vou criar também aqui uma outra função, pessoal, olha só, export const get all dessa vez, get all, que ela não vai receber nenhum parâmetro, né? Não precisa receber nenhum parâmetro. E eu vou basicamente retornar produtos aqui, tá? Beleza? Então tem essas duas funções aí pra gente emular ali, tá, pessoal? Emular a existência do banco de dados, tá? Só para isso só. Então agora que a gente tem nosso fake DB, né? Tem o tipo ali também. Vamos ver agora como é que a gente faz para criar, né, por exemplo, uma página que vai listar os produtos. Como é que eu faço, por exemplo, para criar uma página que mostra dados de um produto só? Vamos ver essas coisinhas todas aqui utilizando o nosso React. E aí, na medida que a gente vai fazendo isso, eu vou explicando para vocês assim, né, elementos ali do React, tá? Por enquanto vocês conhecem só o nosso JSX ali, né? Então, olha só, dentro aqui de Pages, pessoal, olha só, dentro de Pages, eu vou apagar aqui, olha, esse hello aqui, que a gente acabou de criar, criou na aula de hoje aqui, né? Vou apagar esse cara, esse aqui não veio no boilerplate do Next, né? Vou apagar ele aqui. Vou apagar esse teste aqui também, TSX, tá? E agora vamos fazer aqui, isso aqui está do zerado agora, a page está zerada aqui agora. Daqui a pouco a gente vai falar também o que são esses styles aqui que são importantes, tá? Mas por enquanto vamos focar aqui, né, em criar agora uma página que vai listar os produtos. E essa página,
ela vai estar aqui no nosso index.tsx, nessa página aqui, na página raiz da aplicação, porque, digamos, seja a raiz lá da loja virtual, o usuário quer ver ali listagem de produtos que estão disponíveis ali para compra, certo? Então, eu quero fazer essa listagem aqui, tá? Eu, por enquanto, pessoal, por enquanto, eu vou criar aqui essa página, mas depois eu vou criar um outro diretório chamado Components, que a gente vai utilizar ele para estruturar melhor a nossa aplicação, tá? Por enquanto eu vou criar aqui uma página para listar os produtos, utilizando aquelas funções que a gente criou lá no diretório FakeDB, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, como é uma página para listar produtos, tá? Eu vou importar aqui, olha só, o nosso get ao produtos, né? Esse cara que a gente acabou de criar ali, certo? Tá? A gente acabou de criar ele ali. E aqui na função home, vê que essa função home aqui, o nome dela tanto faz, tá? Pode ser o nome que você quiser aqui, esse nome não importa, tá? Esse nome aqui não importa. O importante é que você está exportando ela por default, tá? Tem que ser export default. E aí o que esse arquivo estiver exportando por default é que vai ser utilizado na rota barra aqui da aplicação. Tá bom? Estão me acompanhando, pessoal? Estão me acompanhando? Tá? Então, olha só o que eu vou fazer, olha. Const... Deixa eu desabilitar esse cara aqui. Const produtos é igual a get ao produto, certo? Então, eu peguei aqui os produtos, certo? Peguei os produtos ali. Tá? E aí a gente vai agora tentar, né, fazer, né, apresentar aqui uma listagem, tá? Uma listagem desses produtos, né, que a gente, né, que foram capturados aqui, certo, pessoal? E olha só o que a gente vai fazer, pessoal, olha só. Eu vou transformar esse cara aqui. Mas, pessoal, vou fazer o seguinte, olha só, eu tenho esse div aqui, eu vou aqui primeiro criar um H1, né, onde eu vou ter aqui produtos aqui. Você vê que assim, olha, quando eu salvei, ele já estruturou nosso return aqui, ele colocou parênteses aqui, geralmente fica melhor para você organizar o código, colocou parênteses aqui, e colocou divs aqui, colocou o H1 ali, tá? E eu vou listar os produtos aqui, olha só, dentro desse cara aqui. Pode falar. Eu não sei, talvez. É o S-Lint? Não, pode ser o Priya. Pode ser o Priya. O Priya está rodando aqui, pode ser o Priya, tá? Tá, eu quero fazer uma listagem de produtos, então vou colocar um OL aqui, tá, pessoal? Um OL aqui, tá? Dentro de OL, eu vou colocar um código JavaScript, olha só, abri aqui as chaves. Eu vou fazer o seguinte, olha só, já que isso aqui é um array, né? Eu vou percorrer esse array utilizando map, e aí no map eu vou converter, digamos, cada nome de produto em um LI, né? A tag LI, né, do OL, certo? Olha só o que eu vou fazer, olha. Produtos.map, e aí para cada produto, vou botar só prod aqui, olha só prod aqui. Para cada produto, eu vou imprimir aqui a tag LI, olha só, a tag LI, e dentro dessa tag LI eu vou colocar prod.nome. Tá vendo o que eu fiz aqui, pessoal? O que esse map aqui faz? Ele, para um array, né, um array produtos, ele vai pegar cada elemento desse array e vai mapear para um outro código, né? Então ele vai converter esse objeto prod aqui, que tem nome, estoque e tudo mais, em apenas isso aqui, olha, um LI, né, que tem apenas o nome do produto. Certo, pessoal? Então, vê o que eu posso fazer, olha só. Eu aqui, olha, eu disse que aqui, dentro desse chave vai ter código JavaScript, mas mesmo dentro desse cara aqui, eu posso colocar JSX também, porque JSX também é JavaScript. Tá bom? Então, eu só vou salvar esse cara aqui.
E agora, olha só como é que vai estar aqui o nosso home, olha só. Nosso home vai estar assim, ó. Tá vendo, ó? A listagem de produtos. Faltou as bolinhas aqui, depois eu vou ver aqui porque não tem bolinha aqui, tá? Mas está aqui a listagem de produtos com H1 produtos lá em cima, tá vendo? Deu para entender, pessoal, a ideia aqui, olha só, do array convertendo cada item do array nisso aqui em código JSX, onde no meio do código vai ter o nome do produto, né? Basicamente isso que a gente fez aqui, tá? Bem, já que não apareceu aqui as bolinhas, vamos aproveitar para falar agora sobre os CSS ali, que eu acho que é um momento oportuno para a gente falar do CSS, como é que a gente faz para colocar estilo aqui nessa coisa aqui, tá, pessoal? Pessoal, vai ficar gravado aqui, depois é interessante vocês revisitarem essa aula, porque a aula de hoje vai ter muita informação, porque realmente é uma coisa que é nova para a maioria de vocês, né? Então, de fato, né, não tem jeito, né? Assim, é um universo novo que a gente está se adentrando agora. Então vai ter muitos termos, muita verborragia mesmo. Mas aí depois vocês assistem o vídeo gravado lá, tá bom? Deixa eu ver se a gravação tá bonitinha aqui. Tá gravando. Então já temos aqui um primeiro componente, olha só, que está ali pegando os produtos, utilizando essa função que a gente criou lá no FakeDB. E aí criamos aqui um componente que imprime o H1 produtos, né, um título produtos da forma como está aqui, e ele também percorre produto e mapeia cada produto num LI. Um LI ele é um item de LO, né, e nesse LI eu estou colocando apenas o nome do produto, né, tá aí, por enquanto é tudo, né, fácil de entender aí, né, pessoal? E aí vamos ver nosso código CSS então. Olha só, vou fechar esses caras aqui. Eu tenho aqui fora da página Styles, olha só, fora do diretório Styles, eu tenho, aliás, fora do Pages, aliás, pessoal, fora do Pages, né, eu tenho esse diretório Styles aqui, né? Esse arquivo globals aqui, ele é o arquivo CSS de toda a aplicação, tá? De toda a aplicação. Eu vou apagar esse cara aqui, pessoal, vou apagar esse cara todo aqui agora. Vou apagar todo ele aqui. Tá? Agora o nosso código está sem CSS nenhum. Eu vou apresentar melhor esse cara para vocês, tá, pessoal? Por enquanto está sem nenhum. E agora, se eu for acessar agora a minha aplicação vai estar assim, tá vendo? Né? Sem fundo preto. Né? Isso aqui é o padrão CSS do browser, né? Mas, pessoal, eu queria colocar isso aqui em uma lista não ordenada, né? Trocar isso aqui um L por o L, assim, olha só. Uma lista não ordenada, né? Ficar melhor assim, né? Bullets, ao invés de letras aqui. De números, aliás. Então, assim, tá aqui nossa página sem CSS nenhum, tá? Esse globals aqui, pessoal, ele é um arquivo CSS padrão aqui, que vai estar aqui, né, na instalação padrão do Next. E onde que ele é incorporado? Olha só, onde que esse cara aqui é incorporado na nossa página, né? Se você for ver aqui nesse arquivo app.tsx, tá vendo só? Underscore app.tsx, esse cara aqui, ele é um conteúdo que vai ser renderizado, né? Um componente, aliás, é uma página, é um arquivo que vai ser renderizado para cada página da aplicação. Cada página da aplicação, esse app aqui vai estar presente nela, tá? Por exemplo, olha só, se eu botar aqui, por exemplo, olha, aqui, olha, H1, um H1 aqui, botar esse cara, traz, pessoal, botar, por exemplo, um div aqui por enquanto, um div aqui, e aqui eu vou colocar esse components aqui, agora eu vou botar um H1 aqui, eu vou botar teste aqui, ó. Certo? Eu deixei assim, certo? Esse nosso app aqui. Esse teste aqui, ele vai ser impresso em toda a página da aplicação. Não apenas nessa página atual aqui. Olha só como está lá o teste agora, olha só. Tá? Então, esse cara aqui, olha só, nessa região aqui, é impresso o componente da tua página, da tua rota. No caso, assim, a nossa rota, agora, quando a gente está acessando aqui, é a rota principal da aplicação. Então, ele está imprimindo aqui por padrão, né, esse conteúdo, né, esse conteúdo aqui, né? E aí, esse underscore app aqui,
nesse underscore app, o conteúdo daquela rota, o conteúdo da rota que você está nesse momento vai ser renderizado através desse comando aqui, olha só. Tá? E aí, o que tiver aqui em cima, o que tiver de resto aqui nesse arquivo, vai ser renderizado para todo arquivo, para toda a rota da tua aplicação. Deu para entender isso aí? Tá? Então, CEP é para isso, tá? Aqui, geralmente, a gente coloca coisa que a gente chama de provider. Eu vou falar depois do provider para vocês, o que é isso aí. Tá? Aqui, geralmente, a gente quer colocar coisas que vão ser acessáveis por cada rota da tua aplicação, tá? Então, vamos deixar esse cara encostado aqui por enquanto. Deixar esse cara só assim por enquanto. Depois a gente vai aqui se ater mais a ele. Eu não sei se a gente vai falar de Redux aqui nas aulas. Se for falar de Redux, a gente vai trabalhar, botar o Redux aqui, mas talvez não. Eu estou pensando ainda, né, o que a gente vai fazer. Mas olha só, pessoal, como esse arquivo aqui, né, o app.tsx, ele é um arquivo que vai estar presente em toda a página, toda a rota da tua aplicação. Ele aqui colocou um CSS global, tá vendo? Olha só, um CSS global, certo? De forma que assim, olha só, quando eu faço esse import desse jeito, eu estou criando, quando eu faço import desse jeito dentro do app.tsx, eu estou colocando aqui um CSS global. E eu posso, por exemplo, aqui dentro dos styles, olha só, criar um outro CSS. Vou botar aqui, por exemplo, app.css, né? E aqui dentro do app.tsx, eu vou duplicar essa linha, agora eu vou botar aqui app.css, tá? E aqui dentro desse cara eu posso fazer o seguinte, não, olha só, H1, a cor desse cara tem que ser vermelha. E aí agora vai estar vermelho aqui, tá vendo? Do H1. Tá, pessoal? Então assim, olha, eu posso criar CSS globais que vão ser usados para renderizar toda a página da aplicação. E aí, para isso, basta eu criar, por exemplo, dentro desse diretório, que pode ser outro diretório também, né? Posso colocar aqui app.css, globo.css e importar essa galera dentro do app.tsx. Fazendo isso, esses caras vão ser CSS globais de toda a aplicação. Deu para entender, pessoal? Deu? E essa aqui é uma forma de adicionar CSS. Uma das formas, eu tenho várias outras formas também. Eu vou mostrar agora uma outra forma que é bem interessante também. Que é a seguinte, olha só. Eu posso criar aqui, olha só. Dentro de... Pessoal, vamos registrar de forma diferente aqui a aplicação? Vamos fazer o seguinte, olha só. Vamos fazer o seguinte, eu vou criar aqui, olha, um diretório chamado produto. Opa, dentro de base, olha só, um diretório chamado produto. E vou copiar esse index.txt lá para dentro. Aqui para produto, ó. Tá? Mover para lá. E aqui dentro de pages, eu vou criar agora sim um arquivo chamado index.txt, que vai ser o home da minha aplicação, tá? Vou botar aqui, olha, React Function Components Export, e esse aqui vai ser a página principal da aplicação. Usando o nosso esquema de rota que a gente já conhece aqui, né? Então, assim, agora, a página principal da aplicação está dessa forma aqui, né? Mas, se você acessar aqui, barra produto, ele vai estar aqui, né? Aquela página que a gente tinha feito antes lá, certo? Aquela página lá que a gente tinha feito lá, certo? Tá, pessoal? Isso está na rota produto agora, certo? Dentro de produtos, eu posso criar aqui, olha só, um arquivo, olha só, vou criar aqui um arquivo chamado produto.model.css. Quando eu faço isso, olha só, produto.model.css, eu posso criar um CSS que é específico para um módulo, uma parte ali de algumas rotas da nossa aplicação. E eu posso fazer o seguinte, por exemplo, olha só, botar aqui, olha, uma classe chamada lista produtos. Aliás, posso fazer isso aqui? Não, assim não posso botar assim, não. Posso botar assim, lista produtos.
lista produtos, e eu posso dizer aqui, por exemplo, que não, quero que o color dessa galera aqui, dessa listagem de produtos, seja, por exemplo, blue. Eu quero azul, certo? Desse jeito aqui. Então, aqui dentro de produto, olha só, dentro desse index.ts aqui, eu posso importar esse cara. Eu vou importar ele, ó. Import, aliás, vou botar assim, import styles from tá aceitando, não? Aceitou. Olha, eu posso importar então esse arquivo de CSS desse jeito aqui, certo? E agora eu posso fazer o seguinte, pessoal, olha só. Dentro aqui do LI, eu posso adicionar, né, por exemplo, usando class, o estilo que eu defini aqui, olha só. O estilo, assim, eu criei essa classe aqui, né, lista produto, certo? E eu quero que cada produto agora seja impresso da cor azul, certo? Então eu posso vir aqui, e aí, dentro de index.ts, posso colocar aqui, olha, class, né, class aqui, mas eu não posso colocar apenas class, eu tenho que colocar class name, eu vou já explicar por quê. É igual a styles é esse cara que a gente importou do CSS, ponto, lista, vou pegar aqui o nome aqui, lista produto. Desse jeito aqui. E se eu salvar, vai estar tudo azul agora, olha só. Vocês entenderam a ideia, pessoal? Olha só. Então, tem essas duas formas de a gente fazer CSS, via CSS. Um é CSS global para toda a aplicação, e outro é CSS modularizado, do módulo no caso, né? O CSS modularizado, né, a gente importa ele desse jeito aqui, styles from né, o arquivo CSS. No arquivo CSS eu vou ter um conjunto de classes. Aqui eu criei a classe lista produtos, certo? E na hora que eu criei essa classe aqui, lista produtos, então eu posso agora acessar, assim, colocar class name aqui. E esse class name aqui é um substituto para o class do HTML, tá? Isso aqui equivale ao class do HTML. E aqui eu posso informar uma classe definida dentro do arquivo CSS, né? Bastando para isso eu criar styles.nome da classe, tá? Por que eu não posso colocar aqui class, pessoal? Alguém sabe por quê? Porque eu não posso colocar class aqui? Porque no HTML, para você definir a classe de um elemento, você usa class, né? E aqui eu não posso usar o class. Aqui eu posso usar class name. Por quê? Porque class é o nome reservado da linguagem, né? O class é o nome reservado do JavaScript. Então eu não posso usar o class aqui. Aqui eu tenho que colocar class name, certo? Né? Class name, o nome da classe, né? O nome da classe definido desse arquivo aqui, né? Produto.módulo.css. E aí agora, né? Esse LI aqui, o conteúdo desse LI vai sofrer os efeitos dos estilos definidos por essa classe que está aqui no arquivo CSS, tá? Deu para entender, pessoal? Estou tentando ir devagar para vocês, né, me acompanharem, tá, pessoal? Tentem me acompanhar aí, tá? Daí, então, né, eu tenho essas duas formas de adicionar CSS aqui na aplicação, tá? Ou de forma global e também dessa forma modularizada aqui, que eu acho bem conveniente, bem legal, né? De fato, esse cara aqui, Styles, ele passa a ser um objeto, onde cada propriedade desse objeto é, na realidade, né, uma classe definida aqui, olha só. Então, dentro de Styles vai ter, por exemplo, Styles, no caso, é um objeto. Uma propriedade Style vai ser, por exemplo, o nome, lista produtos, que vai definir os estilos aqui, né? Então, quando eu faço aqui, né, que, no caso, o LI, a classe de LI vai ser lista produtos, né? Esse lista produtos, a classe está sendo definida nesse arquivo aqui. E por isso ele ficou, né, azul aqui, desse jeito, tá? Vê que, olha só, dentro desse arquivo aqui, eu não posso fazer isso aqui, por exemplo, olha só, H1 é igual, por exemplo, color green. Eu não posso fazer isso aqui, pessoal. Dentro de CSS modularizado, eu trabalho com classes. Eu não posso colocar tags assim, não posso colocar elementos assim.
eu só posso colocar classes, tá? Então vai dar erro aqui, olha só. Tá? O H1, olha só, seletor H1 não é um seletor válido para esse tipo de arquivo, tá? Aqui eu só posso colocar classes de fato, tá? Então por isso só tem esse cara aqui desse jeito, tá? Então tá aí as duas formas de a gente trabalhar CSS na nossa, aqui na nossa aplicação, certo? Pessoal, e aí, dúvidas? Tem alguma forma dele listar automaticamente? Como assim listar Porque automaticamente? ele nunca lista as classes criadas no módulo. Pelo menos no meu que eu faço, nunca. Eu não entendi a tua pergunta, não. Tipo, não tem o CSS Tem. botonizado? Tem. Tipo, a gente quer classe lá, né? Só que, tipo, eu nunca consegui fazer com que ele listasse as classes, tipo, automaticamente aí. Ah, aqui, por exemplo, no inteligência. Ah, cara, não tem. Também nunca consegui não, tá? Também tem que ir lá no arquivo CSS, pegar e botar aqui, né? É isso mesmo. Não sei se tem alguma extensão para isso também, tá? Às vezes tem uma extensão para isso. Tá? Fala. O senhor colocou no CSS. O que eu coloquei lá? Eu coloquei só isso aqui, olha só. Só H1 vermelho. Se eu fizer isso aqui, todo H1 da minha página vai ser vermelho, a não ser que dentro do módulo, né, tenha alguma informação diferente ali, né? Tá? Então tá aí, ó. H1 vermelho. Tá, pessoal, olha só, isso aí, então, né, é uma página de listagem de produtos, certo? Vamos agora, então, criar uma página de um produto específico, certo? Mas aí, para isso, eu vou agora fazer de uma forma um pouquinho diferente. Eu vou criar aqui dentro do diretório SRC um outro diretório chamado Components. Ó, new folder, Components. Certo? Components aqui. Dentro de Components, eu vou criar ali uma pasta chamada Produtos, que vai ter os componentes relacionados com produtos. Tá? E dentro aqui de produtos, aliás, botar no singular, pessoal, eu gosto de colocar no singular essas coisas assim. Dentro de produtos, eu vou criar aqui um arquivo chamado produto card. Produto card que eu vou utilizar para criar um cartão onde eu vou apresentar, né, o produto, certo? Que eu vou utilizar para imprimir um produto. Então, aqui eu vou criar um componente. Pessoal, essa extensão aqui é super bacana. Você bota aqui, já cria ali um esqueleto ali de componente. Ele é super excelente, mas não lembro aqui exatamente qual é a extensão que tem esses snippets assim, né? Na verdade é fácil ver aqui, né? Só procurar React aqui. Que ele cria snippet, né? Que ele chama, né? Deve ser esse cara aqui, olha só. Não, não é esse. Não é esse aqui. Pera aí, talvez seja esse. Esse de baixo aqui? Talvez aquele 4. Não, também não é esse não, cara. Esse daí é o Scalene. Ah, snippets, eu acho que é esse aqui, ó. Ah, esse aqui, olha só. Tá aqui os snippets, ó. Tem vários snippets aqui. As snippets é isso, né? São atalhos ali pra... né, você digita uma coisa ali e já aparece pra você o... Então é esse aqui, tá, pessoal? Simple React Snippets, olha só. Essa extensão aqui, tá?
Vamos lá, tá aqui, olha só, tá aqui nosso componente. Vamos ver agora como é que a gente faz para organizar a nossa aplicação em componentes, coisa que eu ainda não falei ainda para vocês, como é que funcionaria, olha só. E agora eu vou avançar mais no esquema de roteamento aqui do Next, né? Porque não é só isso que eu falei, não. Tem mais coisa aqui, pessoal. Olha só, aqui na página Pages, e ela já tem diretório produto. E dentro de produtos, eu tenho um arquivo chamado index.tsx, certo? Nosso arquivo index.tsx. Eu vou criar agora, olha só, um outro arquivo aqui dentro de produtos. Vou criar aqui um new file, onde vou criar isso aqui, pessoal, o nome de arquivo especial aqui. Eu vou colocar entre colchetes, né, produto ID .tsx, produto ID tsx, certo? Tá? E aqui eu vou criar nosso componente aqui. Beleza? Então, olha só, pessoal, preste atenção, olha. Entre colchetes, né, produto ID.tsx, certo? Essa aqui é o nome do arquivo que a gente criou. Então, vamos tentar entender mais como é que funciona o esquema de rotas aqui do Next, né? Olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou importar aqui, né, um cara chamado useRouter, que é um troço chamado hook, que a gente vai entender mais pra frente do que se trata, tá? Eu vou importar ele aqui agora, vou mostrar pra vocês como é que ele funciona, mas depois eu vou mostrar pra vocês como é que são os hooks, como é que eles funcionam, tá? Mas olha só, eu vou importar esse cara aqui, ó, import useRouter from next/router. Importei esse cara aqui, tá? É o que a gente chama de hook. Então, assim, esquece um pouquinho, tá? Assim, essa questão de hook, a gente vai se aprofundar numa aula futura sobre o que é isso. Mas o fato é assim, a ideia dessa página aqui é eu poder acessar cada produto específico, né? Eu tenho ali na minha página um conjunto de produtos, já tem aqueles 4 produtos, né? Computador, celular e tudo mais. Esse cara aqui vai me ajudar a pegar, né, um produto específico, tá? E aí, para isso, eu vou precisar usar esse useRouter aqui, tá? É router. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui, vou instanciar esse useRouter aí, fazendo assim, ó. Router é igual ao useRouter, desse jeito aqui, tá? Por enquanto, pessoal, abstrai assim com as complexidades envolvendo isso aqui, que depois eu vou me aprofundar, tá? Vou fazer assim, useRouter, tá? E vou fazer o seguinte, olha só. Const produto ID vai ser igual a router.query. Ó, esse produto ID aqui é exatamente o nome que eu coloquei aqui, ó, no nome do arquivo, tá? Produto ID ali é exatamente o nome do arquivo aqui, entre parênteses, entre colchetes, né? E agora, se eu fizer isso aqui, pessoal, olha só. Eu vou imprimir aqui o produto ID, né, desse jeito que está aqui, o produto ID aqui, desse jeito. E agora se eu vier aqui na minha página, olha só, e botar, por exemplo, produto/1, ele vai imprimir um ali para mim, tá vendo? Se eu botar ali produto/1000, 10.000, ele vai imprimir 10.000 ali para mim. Tá vendo como aqui, olha só, esse esquema de roteamento aqui, eu coloquei produto/1000 aqui, e eu tenho acesso a esse 1000 aqui da rota. Esse 1000 é justamente passado para o React Query, né? Ponto alguma coisa, sendo esse alguma coisa, esse nome que eu coloquei aqui dentro, ó. Quando eu coloco assim, produto ID entre colchetes, então o meu roteador vai existir, né, no meu roteador aqui uma propriedade chamada router.query.produtoid. router.query.produtoid.
que vai ser justamente o valor que eu vou passar aqui para a URL aqui. Tá bom? Então aqui eu posso botar qualquer coisa. Eu posso botar, por exemplo, olha, nome. Vai imprimir nome aqui para mim. Tá? Então aqui eu estou colocando barra produto, barra nome. Né? Então assim, esse nome que eu coloquei, barra nome, ele vai ser colocado nessa variável produto ID aqui. Que na verdade é uma propriedade de router.q. Tá bom? E é usando esse valor que a gente vai conseguir, por exemplo, navegar em diferentes produtos da nossa aplicação. Tá bom? Aquele cara ali vai guardar ali o ID, né, do produto, que por enquanto é um valor numérico, mas depois vai ser um ID, né? Beleza, pessoal? Estão me acompanhando aí? Então tá. Então, né? Tá confuso, não? Eu tenho baita medo de estar muito confuso, sabia? Porque é uma coisa que é muito nova para vocês, né? Tu vê que eu estou falando de forma diferente, não mais devagar e tudo mais, para tentar deixar mais claro. Mas olha só o que a gente vai fazer aqui, pessoal. Eu vou... mais uma informação aqui agora, olha só. Eu criei esse produto card aqui. Esse produto card aqui, né? Ele vai ser responsável por imprimir os produtos para a gente, certo? Ele vai ser responsável por imprimir os produtos para a gente. Eu vou fazer o seguinte aqui, pessoal, olha só, esse cara aqui, ele é uma função, certo? Ele vai receber um parâmetro. Eu vou passar parâmetros para esse componente aqui, tá? Aliás, pessoal, calma aí, antes disso eu vou fazer o seguinte, olha só. Isso aqui é um componente, certo? É um componente aqui, né, que eu criei aqui dentro de componentes produtos, certo? É um componente aqui, certo? Eu posso vir aqui nesse cara aqui, olha só, nesse cara aqui, importar aquele componente, vou importar aquele componente lá, botar assim, aliás, produto card, desse jeito aqui, imprimir, eu importei aquele componente, e agora eu posso botar ele aqui, olha só. Você vê o seguinte, pessoal, é uma coisa que é importante, assim, que eu não tinha falado antes, né? Eu não posso usar só tags HTML aqui, como por exemplo H1, div, por aí. Eu posso criar meus próprios componentes e usar esses componentes aqui, olha só, como se fossem tags, tá vendo? Então, olha só, o que é esse componente produto card aqui? É o cara que eu tinha criado ali dentro do diretório components produto, ó. Components produto, eu criei um componente chamado produto card, e esse cara aqui eu posso incluir em outras páginas, em outros componentes da minha aplicação, utilizando apenas esse recurso aqui, olha só, como se ele fosse uma tag, tá? Então eu criei uma tag separada, uma tag nova chamada produto card, e na hora que o usuário acessa esse cara, né, o que ele vai ver de fato é o conteúdo de produto card, né? Produto card por enquanto tá assim, olha só, imprimir só produto card, ó. Tá vendo? Então aqui, isso que é importante, assim, no JSX você não usa só tags HTML. Você pode criar seus próprios componentes, suas próprias tags. Onde as tags são, na verdade, componentes que você pode criar no meio da sua aplicação. Né? E aqui dentro desse componente pode ter JavaScript, pode ter o que for ali. E você pode ter uma hierarquia de componentes, tá? Esses componentes aqui, eles podem, por exemplo, receber também parâmetros. Por exemplo, olha só, eu posso criar aqui uma interface, olha só, uma interface aqui, dizendo que esse cara, produto card, ele vai receber alguns parâmetros aqui. Vou botar aqui, por exemplo, que esse cara vai receber aqui, olha, um ID e vai ser o número. Certo? Um ID numérico. Né? Uma interface com ID numérico, certo? E aí que eu vou fazer, olha só, eu vou dizer que esse cara aqui, ele vai receber como parâmetro um ID que vem dessa interface aqui. Vocês já vão entender, pessoal, o que eu estou fazendo aqui, tá? Então, olha só, eu criei uma interface aqui, né? E agora estou dizendo que esse produto card, ele requer um parâmetro para rodar, que é o ID. É o ID, tá? E aí, como é que a gente faz para passar esse ID, pessoal? Aqui eu vou colocar até assim desse jeito aqui, olha só. Vou botar um ID aqui. Esse ID que está sendo passado como parâmetro, daí que vai ser passado como parâmetro aqui, tá? Então, esse cara, ele quer um parâmetro. E como é que eu faço para chamar um parâmetro? Olha só, tá vendo que agora tá dando erro aqui, pessoal? Tá dando erro aqui por quê? Porque esse cara aqui, para ele funcionar, ele requer um parâmetro
chamado ID, que eu ainda não passei, né? Eu preciso colocar um ID aqui. E como é que eu faço para informar um parâmetro aqui? Igualzinho a gente faz em HTML, né? Eu coloco aqui, olha, por exemplo, o ID é igual a produto ID. Tá? Ah, pessoal, desculpa, eu não posso criar um parâmetro ID, porque o ID já é um parâmetro do HTML, não posso fazer isso aqui na realidade, tá, pessoal? Eu vou mudar isso aqui para produto ID, tá? Vou botar assim, produto ID. Fazer assim, aí tá aqui, e aí vou imprimir esse cara aqui, e agora, no caso, esse cara aqui é produto ID desse jeito assim. Tá. E vocês estão vendo também aqui, olha só, que esse componente, ele requer um parâmetro numérico, né? Esse cara aqui é um número, ele é um número, certo? E quando você lê uma propriedade do router, fazendo assim, router query, esse cara aqui ele é uma string. Ele é uma string. Então eu preciso converter esse cara aqui primeiro para, né, no caso, o inteiro, né? Eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, olha só, vou botar assim, olha. Produto ID é igual a produto ID, né? A mesma coisa, só mudei aqui, né, a forma como não sei, desestruturação. Vou botar esse cara aqui como parse int, certo? E ele vai reclamar que esse cara aqui, olha só, esse cara aqui, ele pode ser, além de uma string, ele pode ser também um array de strings, ele pode ser até indefinido também. Né? Esse parse int aqui, ele precisa que o parâmetro seja uma string. Esse cara aqui, por exemplo, não pode ser undefined, não pode ser nada, né, a não ser uma string, né? E eu vou colocar assim, olha, esse string, para, né, dizer para esse cara que esse cara de fato é uma string, tá bom? Tá? Então assim, agora esse cara está sendo convertido para inteiro, e agora estou passando o inteiro aqui para produto card, né? Produto card está pegando esse inteiro que está sendo passado, né, e está colocando produto card, espaço, né, o ID do produto. Você pode voltar, por favor? Fala. O que vai acontecer se ele der um parse e for um array de string? Não, mas não pode. Você não pode aqui fazer um parse int num array de string, tá? Não, pois é, se isso for um array de string, como é que ele vai ler as strings? Aí você não vai poder usar parse int desse jeito, você tem que fazer um map ali. Você vai ter que fazer outro jeito, mas você não vai poder usar parse int desse jeito, tá? Não. Nome? Ah, é porque eu botei nome aqui, né? Vou botar, por exemplo, um valor aqui, pessoal. Vou botar, por exemplo, 1000 aqui, ó. Tá aí, produto card 1000, certo? Vocês entenderam a jogada, pessoal? Assim, olha só, aqui, né, quando eu digo que um componente tem um parâmetro, como é que eu faço para passar esse parâmetro? Eu uso o parâmetro desse jeito aqui, como se fosse HTML mesmo, olha só. Eu boto produto ID é igual esse cara aqui. Tá bom? Essa é a ideia, tá? Então o que eu vou fazer, olha só, dentro de produto card, eu vou ali, né, imprimir dados do produto, né, já que a gente já tem implementado uma função para a gente recuperar os dados do produto, né, que é essa função aqui, né, import get on produto, essa função aqui. Então olha só, vou pegar essa função aqui e vou colocar aqui, olha, const produto é igual, né, get on produto, passando o ID aqui como parâmetro. E agora o produto vai ter os dados daquele produto cujo ID está sendo informado aqui, certo? E aqui, por exemplo, vou poder fazer isso aqui, pessoal, olha, produto ponto nome. Ah, na verdade sim, tem que fazer isso aqui, né? Se não produto, né? Se produto não foi encontrado, já que essa função aqui, estão lembrados? Olha só, ela funciona, ela pode retornar undefined também. Estão lembrados? Olha só, ela pode retornar undefined. Se ela retornar undefined, nesse caso, eu vou dar aqui um return, vou colocar um div aqui, vou botar aqui, olha, produto não encontrado. Certo?
senão a gente vai cair nesse return aqui. Ele vai colocar aqui o nome do produto pra gente, tá? Então aqui, salvei. Agora eu vou acessar aqui, por exemplo, como está aqui produto 1000, não existe produto 1000, colocou aqui produto não encontrado, mas se eu botar, por exemplo, agora produto 1, vai botar para mim computador, certo? Botou ali para mim já o nome do produto. Então, vou tirar esse cara aqui. Então, tá aqui, tá o nome do produto, né? Se eu botar produto 2, vai retornar para mim celular, né? E aí, tablet, por aí vai. Beleza, pessoal? Então, começando a entender ali qual é do React. Então tá, então vou parar por aqui hoje. E aí na próxima aula vamos falar de outras coisas aqui. Por exemplo, eu não falei da propriedade style. E aí eu vou falar do MUI, que a gente vai trabalhar com a MUI aqui na nossa aplicação. A MUI é um framework CSS, vai facilitar muito para a gente criar componentes ali para a nossa aplicação. E vou falar de várias outras coisas também na próxima aula, tá bom? Vamos continuar aqui na próxima aula, né, implementar aqui, né, um card de produtos. Vamos melhorar a listagem de produtos ali também, usando o MUI. Na próxima aula vamos também colocar aqui um app bar, né, aqui um menu aqui em cima para, né, dar uma carinha bacana para a nossa aplicação. Vamos fazer tudo isso aí na próxima aula, tá bom? Para de gravar aqui.